Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Alexandre, no nosso podcast diário. Você daí ouvindo, nós aqui falando e Deus fazendo a obra dele no seu coração e na sua vida. Bem, vamos à mensagem de hoje, mas antes, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas a mensagem de hoje, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e vamos para a mensagem. Falávamos sobre o profeta Elias, falávamos acerca das suas orações na última mensagem. E o que é mais interessante no profeta Elias é que, se por um lado o profeta Elias ele era extremamente temperamental, ele era aquela pessoa que ele não levava desaforo para casa, digamos assim, por um outro lado, ele era extremamente obediente à voz de Deus. Ele era extremamente obediente à voz de Deus. Foi isso que aconteceu quando ele fez a declaração que não ia chover sobre a terra, e Deus, ao falar com ele para que ele fosse a um determinado lugar, que lá os corvos iriam alimentá-lo e o riacho ia matar a sede dele, Elias não questionou, e Elias, que minutos antes havia declarado pela palavra dele que não ia chover, ele, por outro lado, ele fez o que Deus mandou. Ele fez o que Deus mandou. A gente observa que tem muitos servos de Deus sobre a terra que são extremamente, como posso dizer, temperamentais, como Elias, de não aceitar, ver algo e não tomar nenhuma atitude, como é o caso de muitos pregadores. Você deve ver por aí muitos pregadores que, diante de uma injustiça, que diante de uma situação de injustiça, ou mesmo diante de uma situação que ele sabe quem está com a razão e quem não está com a razão, ele vai lá e se mete na questão e tenta resolver do jeito dele, da forma dele. Foi isso que Elias fez quando ele viu a desobediência do rei Acabe, do povo, e ele vai lá e causa aquela situação onde ele disse que não ia mais chover sobre a terra, porque o povo não estava, digamos assim, merecendo aquela chuva que Deus estava derramando copiosamente, uma vez que o povo era ingrato, desobediente a Deus. Então Elias vai lá e toma as dores de Deus e fala o que ele falou, e Deus ele ainda assina embaixo, confirmando a palavra do seu servo. Mas aquilo teve consequências, como nós já falamos. A questão é que Elias, ele, por um lado, ele era extremamente, não vou dizer volátil, mas ele era muito fácil de perder a calma, de agir por impulso, até mesmo em nome de Deus. Mas, por outro lado, quando Deus dizia, Elias, é assim que eu quero, Elias ia lá e fazia. Como também nessa ocasião, aonde, quando a água acabou no lugar onde Elias estava, Elias, ele vai, segundo a palavra de Deus, para a cidade de Sarepta. Olha o que diz aqui, 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, quer dizer, tenha disposição, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água, para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, ou 2 medidas de farinha,
vou preparar com esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha a questão dramática da situação. A mulher dizia que a única comida que ela tinha era aquela e que ela ia comer com o filho e ia morrer. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas o primeiro faz um bolo pequeno e traz aqui fora para mim. Depois farás para ti mesma, para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Veja bem o que acontece, né? Se Elias, por um lado, ele era extremamente fácil de perder a calma e de agir por impulso, mesmo em nome do Senhor, por outro lado, ele era muito obediente à voz de Deus quando precisava ser. Então, como eu já disse, tem muita gente que em nome do Senhor é extremamente temperamental e age por impulso, muitas vezes fala e diz e declara e ora e profetiza em nome do Senhor. Se aquela declaração é totalmente em nome do Senhor ou é algo que vem da pessoa em questão, só vamos saber depois. Uma coisa é certa, que se essas pessoas que são extremamente fáceis de perder a calma ou de se provocar e tentar agir por impulso e tentar fazer justiça, mas se essas pessoas elas são também humildes para ouvir a voz de Deus e para aceitar a sua repreensão, é isso que Deus quer. Adianta nada pessoa ser extremamente fervorosa na fé ou extremamente pela justiça e tentar agir, muitas vezes faz primeiro, pensa depois, mesmo que seja em nome do Senhor, e essa pessoa, na hora de ouvir a voz de Deus, ela não ouve, né? A gente já se deparou muitas vezes com pessoas que elas acham, pelo fato de Deus agir pela vida dela, de Deus agir pelas orações dela, ela dizer: não, mas é que eu faço, eu aconteço, a minha fé é muito grande, e ela tenta até ensinar a Deus como agir, ela tenta até dar conselho para Deus. Não, Deus, é porque assim eu acho melhor, assim eu acho mais fácil, ou assim eu acho que tem que ser. Não, nós devemos nos recolher à nossa insignificância. Por um lado, Deus honra muitas vezes quando você ora, declara, profetiza algo, muitas vezes por impulso. Deus, ele honra você, ele honra a nossa fé. Por outro lado, nós devemos estar atentos à voz do Espírito Santo, atentos à voz de Deus. Então Elias, ele estava atento, ele foi até Sarepta, ele viu que aquela mulher tinha tudo para abençoá-lo, mas que ele precisava provocar um milagre na vida dela. Ele assim o fez, ela obedeceu e é claro que o milagre aconteceu. Então, quando você tem essa consciência, você sabe ser o servo temente e fiel que Deus tanto precisa, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que nós sejamos aquele servo temente e fiel, que se muitas vezes agimos por impulso, mas por outras vezes a gente saiba, meu Deus, ouvir Tua voz. Na verdade, o Senhor nos deu 2 ouvidos e nos deu apenas uma boca, porque o Senhor sempre teve a intenção da gente ouvir mais
e falar menos. Então, que nós possamos ser guiados pelo Senhor, orientados pelo Senhor, como foi o profeta Elias, que ele era simplesmente humano, e ele por isso muitas vezes agiu por impulso, mas sem nunca deixar de ouvir a voz de Deus. Abençoa, Pai, causando milagres restauradores na família, na vida dessa pessoa, cura, libertação, restauração familiar, restauração conjugal. Abençoa esse copo com água e quando essa pessoa beber, ela receba o teu poder. No nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe você. Até amanhã com mais uma oração, com mais uma mensagem acerca desse tema, dessa série do profeta Elias. Um forte abraço.